Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Como todo sábado, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. Olha só, é uma semana importante porque foi a semana de sancionamento por parte da governadora da LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual e é a peça que faz com que o Estado possa gastar, né, todo o orçamento do Estado. Um detalhe, a peça desse ano tem 56 bilhões e 600 milhões de reais, né, como o montante de dinheiro que o Estado vai executar. E vai executar em quê? Olha só, execute políticas públicas, pagamento de servidores, pagamento de fornecedores, enfim, tudo isso. Um detalhe também interessante, essa peça, ou seja, o orçamento do ano que vem, vai ser um orçamento quase 14% maior do que o do ano de 2024. Isso é importante também porque implica dizer que a governadora vai ter mais recursos para administrar. E um detalhe, onde estão espalhados esses recursos? Vejam só, desses 56 bilhões, 55 bilhões é do orçamento fiscal e 1,5 bilhão do orçamento de investimentos. Quando a gente divide isso em olha para dentro da LOA, a gente vai olhar por áreas. E aí eu separei algumas áreas para a gente pensar. Por exemplo, saúde. Saúde terá um investimento aí, ou seja, um orçamento de 12 bilhões de reais, sendo 870 milhões, mais ou menos, de investimento. A educação vai contar com 8 bilhões de reais, um pouco mais do que isso, e 800 milhões de reais também de investimento. A área da segurança pública, que é uma área sensível, conta no orçamento de 2025 com 4 bilhões e 600 milhões de reais, sendo 340 milhões de reais de investimentos. Também transporte. Transporte tem 1 bilhão e 200 milhões de reais para trabalhar, sendo 1 bilhão naquele programa lá, o PE na Estrada, Pernambuco na Estrada, que é um programa importante na configuração de governo da Raquel Lira. Um detalhe interessante também é que essa LOA ela foi aprovada por unanimidade na Alep, o que quer dizer que a oposição também contribuiu, né, com a aprovação dessa legislação. Um outro ponto que eu vou destacar é que esses 56 bilhões são, né, do orçamento do Estado, mas não estão contidos, obviamente, a questão de recursos de transferência ou alguns recursos que podem vir do governo federal, do governo Lula. E como nós sabemos que a relação entre Lula e Raquel é uma relação que vem se dando administrativamente muito bem, é possível perceber que deve ter aí um pouco mais de recursos por esse caminho também. Um outro ponto importante é que 2025 é o ano para todos os governos estaduais e também para o governo Lula de conseguir chegar bem perante a população. E por quê? Porque é o terceiro ano do mandato. Se as ações só forem percebidas em 2026, um ano eleitoral, pode ocorrer da população considerar essas ações meramente eleitoreiras. E se isso ocorre, os governos vão ter mais dificuldade. Por isso, 2025 é um ano fundamental para qualquer governo estadual e também o governo federal. Bem, aí vamos ver como é que vai se dar isso. Por isso que eu digo, a conferir. Bem, saindo da discussão estadual e vindo para o país de Caruaru, durante a semana tivemos a diplomação dos eleitos aqui em Caruaru e também dos suplentes. Foram diplomados o prefeito e a vice-prefeita eleita, a Deise e o Rodrigo Pinheiro, e também os vereadores, né, os 23 vereadores e os suplentes. A diplomação é um ato importante, sem dúvida nenhuma, porque sem a diplomação você não pode ir para a posse propriamente dita. E para sair a diplomação, a Justiça Eleitoral tem uma série de critérios, inclusive observa a prestação de contas, abriu prazos aí para ver como é que andava toda a discussão, né, de questionamentos da eleição, mas depois de tudo isso, pronto, você tem a diplomação. E a diplomação aqui em Caruaru, ela tem que ocorrer até a quinta-feira, dia 19. E aí não só em Caruaru, para todo o Brasil, a diplomação é um ato final antes da posse. Depois disso, agora, ficam todos os diplomados passíveis, né, de assumir o mandato no dia 1 de janeiro. Um detalhe interessante e curioso, diplomação na Justiça Eleitoral no Brasil ocorre desde 1951 e só foi paralisado, esse instituto só parou durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985. Em 89, com a eleição de Collor, né, voltou a Justiça Eleitoral a fazer a diplomação, lembrando que a diplomação de presidentes é pelo TSE, a diplomação de deputados federais, estaduais, governadores e senadores é pelo TRE, e a diplomação de prefeitos e vereadores é pela Junta Eleitoral, ou seja, os juízes eleitorais. Bem,
essa foi a semana de finalização, né, desses cenários e semana que vem, aí sim, semana de Natal, mas não pense que a política para não, até porque semana que vem é a semana que é a última do ano, mas também aqui prepara as posses e as eleições na Câmara de Vereadores. Por isso que eu digo a vocês, eu volto sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser.